E aí pessoal do Game Nerd, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos com mais um vídeo aí de Master Duel e hoje vamos falar de alguns pontos sobre o Kashtira, né? Eu vou pontuar para vocês esse deck do Kashtira, que é um deck que foi um meta no físico, né? E vamos falar um pouco sobre ele. Eu fiz um vídeo anteriormente sobre ele, mas aí foi antes da Balist e o vídeo ficou legal. Mas eu queria complementar ele, porque tem alguns pontos do vídeo que aconteceram mesmo, né? E aí, como ficou muito pra frente o vídeo, aí não ficou tão legal. Então vamos atualizar ele, vamos atualizar o assunto. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e bora lá. Vamos lá, galera. Para ficar mais fácil, eu vou separar em tópicos isso, né? Isso é pra gente avaliar o que é o Kashtira hoje, atualmente. Passando o mês de novembro, né, que a gente passou agora, entrando no mês de dezembro, o que esperar do Kashtira, por que alguns jogadores estão abandonando o Kashtira, vamos analisar isso tudo, né, eu vou separar em tópicos e bora lá então, vamos separar isso e desmembrar o poderoso Kashtira, ou era para ser o poderoso Kashtira. Primeiro ponto é o valor. O Kashtira é um deck bem caro, para vocês ter uma ideia, eu vou dar um mini spoiler. Eu tô fazendo um vídeo de decks mais caros e tudo, né? É um mini spoiler, né? Ó, toma cuidado. E aí eu tava fazendo análise. Vocês sabiam que o Kashtira na sua engine principal você tem que usar no mínimo, assim, em média, engine principal sem ser os auxiliares, né? São 14 URs. Isso é muita UR, é muito UR, né? Então, analisando esse ponto, a gente vê que o Kashtira ele é um deck caro, é um deck com um valor caro, e a gente espera que um deck com valor caro ele seja muito bom, ele seja um deck opressor, um deck que não seja quebrado muito a board. Então essa questão de valor, e aí juntando com os outros tópicos que eu vou colocar aqui na mesa, isso fez o Kashtira perder um pouco de desuso, porque a gente tem o Pearl, exemplo, o Pearl a gente tem na sua engine principal ali, em média a gente tem 9 URs, só 9 URs para 14, né? Isso colocando o deck todo, o Kashtira chega em média a 30 URs, né? E o Pearl chega em média a 26 URs. Mas assim, você pode ir adaptando o Pearl do jeito que você quiser, né? E o Kashtira também. Como eu falei, são médias. Não quer dizer que isso seja um valor fixado. Ah, eu vou gastar. Mas no mínimo você vai gastar isso na sua engine e no mínimo você vai gastar isso em todo o deck. Outra coisa que incomodou os players foi o combo linear. A gente tem um combo bem linear no Kashtira, né? Pra quem não conhece o Kashtira, eu convido você a assistir o meu vídeo de decklist do Kashtira. E em breve vou fazer também o combo fácil do Kashtira, que é um deck que eu gosto. Mas se você não conhece, o Kashtira começa com o seguinte combo. Com o padrão dele, você coloca o unicórnio dá efeito, traz Teose efeito, Teose traz o Ferrir vem, dá efeito, traz o Heart, aí você faz o Shangri-La entra, aí você coloca o Heart dá efeito, bane 3 cartas no topo do deck do oponente, você bane uma carta Kashtira do seu deck, você bane qualquer carta Kashtira do seu deck, o Heart vira nível 7, aí você pode aí a gente tem uma divergência. Ou você pode fazer direto o Hearth, aí você bica direto o Hearth, ou você pode colocar o Tiara Kashtira entra, banindo coisa, depois traz os Scroll entra, aí você faz outro Shangri-La, e aí você passa com o Hearth e 2 Shangri-La, ou você passa com o Shangri-La, ou só com o Shangri-La e o Hearth e o Ferrir na mesa, ou o Unicórnio na mesa. Então esse é o combo. Esse sempre vai ser o combo, não vai fugir disso muito não. Isso é bem linear e bem fácil de quebrar. Vamos imaginar, eu coloco o unicórnio entra. Aí o unicórnio, o cara dá uma edge, o unicórnio não consegue trazer a Teose ou trazer o nascimento. Isso a gente imaginando que a sua mão não esteja nem com a Teose nem com o nascimento, né? E aí você não consegue mais combar ali. Só se você tiver o Tiara Kashtira ou se você tiver o Scroll, aí você consegue bicar aquilo alguma coisa. Ou se você tiver o campo também, né? Aí o campo também pode fintar alguma coisa. Isso é uma staple. A pessoa pode dar uma Edge, pode dar uma Impermanence, pode dar uma Ogre. Então, exemplo, se a pessoa dá uma Ogre, você dá o unicórnio. O unicórnio vai dar uma Ogre, estoura o unicórnio, mesmo que você pegue a Teose, vai ser meio inútil, porque mesmo que você pegue a Teose e você não tenha mais nenhum nome de caixa na mão, vai ser bem complicado. Então esse combo linear dele
complicou um pouco pra gente fazer. E outro ponto de combo linear é falando do Kashira puro. Logicamente que se você usar o Kashira Punk ou o Kashira Tiara, você tem uma outra vertente, né? Você tem a vertente de Punk, você tem a vertente de Tiara, né? Mas o puro mesmo, né? A gente não tem muita coisa, é um combo bem linear. Diferente do Dragon Link, que tem N combos diferentes, passando pelo Romulus ou até passando pelo Governante, a gente tem passando pelos bichos, então tem várias engines. Como o Pearl, a gente tem vários de Pearl, você pode passar ou pela Delicious, ou você pode passar pela Felicidade, ou pela menininha lá de gelo, né, o cachorrinho de gelo, o gatinho de gelo. Então tem várias vertentes que dá pra você fazer. Isso, eu tô dando exemplo de 2, 3 decks, mas a gente tem o Labyrinth, que tem várias vertentes, o Vanisher tem várias vertentes, a gente tem decks mais esquecidos, né, com o Sky Tracker, ou até mesmo o Mechamático. Então tem vários decks que tem várias engines e várias coisas para se escapar, várias coisas para se contornar. Então o Kashira, ele tem um cara muito opressor, que é o Ryzen, tem, mas ele tem uma coisa bem um combo bem fácil que a pessoa consegue analisar, você consegue parar ainda ele. O combo do Kashira é um combo forte, mas várias coisas para ele. Isso tirando Nibiru, tá, galera? Tirando Nibiru, tirando Kaiju, mas coisas mais usuais que as pessoas começam a usar. Tipo uma Impermanence, que todo deck tem, uma TTT, você pode roubar o Hearth do cara e fazer Zeus. Como o Hearth, o efeito dele é obrigatório de pegar cartas banidas, você pode dar uma TTT, pode dar. Não se chama assim a carta, mas é o Anjo de Dois Corações, você pode roubar o monstro dele. Você pode usar Repressão, que pode roubar o monstro dele. Você pode fazer eles, nossa, você pode fazer muita coisa mesmo. E vai parar ele. O Ferrir e o Unicórnio, eles são cartas poderosas, mas não são cartas que conseguem segurar muito tempo o jogo. Dependendo do deck que você está confrontando, você não consegue parar. E isso, nos combos fáceis de Vanish, vocês vão ver. O cara vai, eu joguei contra o Kashira, aí o cara vai, tenta dar efeito no Vanish, o Vanish volta, entra outro monstro, estoura outro monstro. Então, bem complicado mesmo. Essa parte de ser linear é uma parte muito prejudicial do deck. O deck que é linear, mas ele tem um combo fixo muito forte, uma mesa, uma board muito forte, a gente não se incomoda. Mas o problema é quando você tem um combo linear e a sua board pode ser quebrada muito facilmente. Outro ponto é expectativa. Alguns jogadores tinham uma expectativa bem alta no Kashira, porque o que ele foi no TCG e no OCG, né? E isso foi um pouco abalado, porque a gente veio de uma era do Tiara. O Tiara era um deck absoluto, né? E eu ainda falo que se a menininha de guarda-chuva lá sair do banimento, o Tiara vai voltar. Mesmo tirando a Kit, voltando a menininha, voltando mais o nome de Tiara, o Tiara volta rasgando. Eu não tenho dúvida disso. E a gente passou pela Tiara, o Kashira tinha um histórico muito bom no físico e a expectativa não foi tão legal. A gente viu no começo da season, novembro, quando o Kashira chegou as outras partes do Kashira, o pessoal jogou mais, saiu em campeonato, não ganhou nada. Infelizmente o Kashira não ganhou nada. Então ele foi perdendo o brilho dele aos poucos. E atualmente, se você segue o Meta Master Duel, ou se você joga a Ranked, você vai perceber que no Diamante e no Mestre a gente não tem tanto Kashira rodando. Até mesmo que é muito mais fácil usar Shifter. Quando o Kashira lançou, o Shifter era inútil, porque tinha muito Kashira. E hoje não tem tanto Kashira e a gente consegue usar Shifter. Mas a expectativa foi muito alta pro Kashira. E depois ela foi diminuindo com o tempo, deixando o deck um pouco de lado. Não sendo deck, isso não significa que o deck seja fraco, mas significa que ele não tem os requisitos para ser meta dos meta, né? Ser um Tier 1. Ele foi um Tier 1 porque ele foi muito usado, mas ele caiu muito alto. Foi tipo de 0 a 1, de 0 a 100 muito rápido, 100 a 0 muito rápido, né? Então o Kashira estava lá no alto
E do nada você parou de ver Kashira. Você vê muito Kashira no ouro, no platina também vê, né? Então, mas você vê, nos ranks mais altos, você não costuma ver tanto Kashira. O puro, pelo menos. O misto você vê um pouco. Agora vamos falar dos hits. A gente teve alguns hits dele, né? E aí, que algumas pessoas falaram que complicaram a vida do Kashira, né? Os hits foram um pouco pesados. Talvez. A gente teve o Exceed, que foi banido, né? Que ele conseguia banir cartas desse deck do oponente. A gente teve o campo limitado. A gente tem algumas cartas em volta do Kashira que são limitadas já e tudo. Só que isso não é desculpa para o Kashira ser ruim, certo? Ele ser ruim em a sua performance dentro do online. Isso não é uma desculpa, porque a gente vê, o Tiara foi limitado, muitas cartas ficou a 2 Tiara, e o Tiara foi absoluto. A gente teve os Sprites também, que teve muita carta irritada de Sprites, e o Sprite foi muito forte, teve que irritar muita coisa dele. Então eu acho que a questão do Kashira não foi os hits que foram dados dele, mas as coisas que ficam em volta que o Kashira precisava ter, tipo a Terraform, que seria bem interessante ter. A gente teve os pods que foram limitados, agora também os pods, todos os pods, as pods da extravagância, o pods da prosperidade, os pods do desejo já tá a 2 agora, se eu não me engano ele tá a 2. Então esses hits que não foram no Kashira são muita coisa, né? O Ferreira 2, cara, o Ferreira 2 é interessante ter a 3, é interessante, mas cara, a gente tem, o Ferreira 2, Unicórnio A3, a gente tem o Skrull A3, a gente tem o Tiara Kashira 1, isso é por causa do Tiara mesmo, a gente tem o Ogro A3, a gente tem o Nascimento A3, a gente tem a Teose A3, só o campo a gente tem, o Ryzen tá A3, o Shangri-La tá A3, então o cara tá tudo A3. E mesmo assim, olha como o Kashira foi ruim, o Kashira foi tão ruim nesse metagame que na banlist não teve ele. E isso eu comentei no vídeo anterior, antes de daqui, que não foi pro ar, que eu bati na tecla e falei assim, o Kashira não vai ter hit, porque a Konami quer que ele jogue. A Konami quer que ele jogue, porque a Konami quer que ele jogue, porque pra que vai limitar o Ferreira? Que poderia ser um alvo, o Ferreira ou o Shangri-La poderia ser um alvo, mas não, porque não teve relevância. O Kashira não teve relevância suficiente para ser aquele deck. Nossa, que deck insuportável, como o Honey que foi, ou o Honey que é, como o Sprite foi, como o Tiara foi, como o Bexamático como o Dragon Link é. Então todos os decks que são muito chatos, né? Pessoas quitam, não. O pessoal consegue jogar contra o Tiara, desculpa, contra o Kashira. E isso transformou o Kashira em um deck ok, né? Ele não é um deck ruim, mas ele é um deck ok. Ele é um deck como o Rika, você vê às vezes, aparece aí perdido, o Eldritch que aparece ali perdido. Ele vai ser tipo esses decks, que ele popa ali no campo, aí depois desce, aí vai, sobe, mas nada muito relevante que a gente possa tomar um hit. No futuro, talvez dê um hit nele? Talvez. Talvez no Ferreira, que é uma carta mais usual, talvez o Ferreira tome hit, não por causa do Kashira, mas por causa de outros decks que usam ele. Mas tirando isso, não faz tanta diferença. Então os hits, eu acho que eles não foram os problemas do Kashira. Pode ser que os hits melhorassem a constância do Kashira? Poderia, lógico que poderia. Poderia melhorar o range dele, poderia melhorar, lógico que poderia melhorar, mas isso não é desculpa para ter do ruim, porque vários decks veio picotado, como o Sprite veio picotado, como o Tiara mesmo, veio muito picotado o Tiara, e mesmo assim foram decks extremamente fortes. O Sprite, ele foi deslacerado, eu posso falar desse jeito, e mesmo assim você vê ele jogando ali, jogando um pouco aqui. Mesmo assim, isso tendo o Blue A2, o Jet A1, né? A Starter A2. Então, olha quanta coisa. Isso assim, tiveram que colocar o Jet A1 porque o Jet A2 estava dando trabalho. Então vocês veem. Então, os hits
não foi tão forte, porque na engine, pense assim, esquece as coisas em volta do Kashira, esquece. Como o Thiago, esquece coisas, esquece X, esquece tudo. A engine do deck. O que foi feito na engine do deck? Nada. Você tem o Campa 1, que o Thiago também tem, e o Ferreira 2. Acabou. Ah, o Exit, que bania a carta, foi banido, mas ele não faz parte do arquétipo. Ele é uma carta que dava suporte no Kashira, mas a engine do Kashira, a engine principal do Kashira, não foi muito mexida. Se vocês analisarem friamente, analisa o Kashira friamente. Cara, ele só tem o Campo 1 e tem o Ferreira 2. Lógico, Drago, se tivesse a Terraform, ele ficaria melhor. Mas não é só ele que ficaria melhor com a Terraform. Tem N decks que ficariam melhor com a Terraform. O Tiara ficaria melhor com a Terraform. O Flanderize ficaria melhor com a Terraform. Então outros decks utilizam isso. Não é nada que é do Kashira que foi banido. Tipo, baniram o Ferrir veio a 1, sabe? O Unicórnio tá a 1 e Ferrir a 1. Aí sim ia ser um hit poderoso. Mas a engine dele, principal, não foi muito irritada. Se você for analisar friamente, com os outros decks que deveriam estar na mesma patente que ele, você vê que ele não é um deck que foi deslacerado. Poderia falar desse jeito. O Tiara mesmo, o Tiara BO222, né? E aí a gente vê a potencialização, porque os monstros do Tiara são monstros que flutuam muito, né? Eles banem, eles pegam carta, devolvem carta pro deck e tudo. Então são cartas bem interessantes do Tiara Mentes. E como os sprites também são. Eu vou usar o sprite do Tiara porque são cartas que veio irritadas. Teve cartas, pra quem não lembra, ou quem não tava no jogo, antes dos sprites chegarem e o Tiara, tiveram N cartas que foram banidas. N cartas. Tinha um sapo lá que roubava coisa, foi banido. A gente teve coisas limitadas por causa do Tiara. A gente teve coisas limitadas por causa do Sprite também, limitadas e banidas. Então, cara, tem muitas coisas que envolvem o Sprite e o Tiara que foram mexidos, e mesmo assim eles foram decks muito bons. Pra quem não lembra, o Sprite é um deck extremamente forte, né? E como o Tiara foi um deck extremamente forte, absoluto, né? E assim, o Tiara, sem os X, ele era um tier 1 chato e irritante, mas tier 1. Os estilos chegando, que não fazem parte da engine dele, totalmente à parte, ele virou tier 0. E eu te falo, se for liberado a menininha 2 novamente, o Tiara volta a ser tier 1. E muito perigoso ele ser tier 0 usando o Kashira, entendeu? Porque o Kashira, ele tem uma engine que ele encaixa com o Tiara, né? Então acho que os hits não foram o principal problema do Kashira. Logicamente que as coisas em volta, a pessoa fala, eu vejo vários grupos que falam, no TCG, OCG, o Kashira veio com 3 Ferrir, 3 Campos, 3 Unicórnio, veio com 3 daquele Exit que mane carta, veio com 3 pods da prosperidade. Mas a gente vê, o pod da prosperidade ele roda em vários decks. A gente vê que o Terraform roda em vários decks. E não seria justo com o Tiara Mentes o campo do Kashira vir a 3. Agora, você quer ver se o Konami quer fazer o Kashira ser o monstro? É só ela colocar o campo a 2 e o Ferrir a 2. Aí você vai ver o Kashira aparecer, o Ferrir a 3 e o campo a 2. Vai ver um pouco o Kashira aparecendo ali, mas nada que seja tão poderoso, tá? Isso não quer dizer que o Kashira seja ruim, tá, galera? Mas a desculpa que alguns players usam, que os hits atrapalharam muito, não encaixa muito na minha ideia, né? Vocês podem comentar nos comentários, lógico, vocês podem, o campo dos comentários tá aí pra gente dialogar, mas ao meu ver, colocando o Kashira no mesmo patamar que os decks que as pessoas colocam, que é o Tiara, colocando no mesmo patamar que o Tiara, né? Que deveria ser, né? No mesmo patamar que o Tiara, cara, a gente vê que o Tiara é um deck extremamente absoluto, né? Ele é muito forte, né? E eu arrisco a dizer que o Tiara Man é o deck mais forte criado no Yu-Gi-Oh! Mesmo irritado, é um deck que dá trabalho. Hoje, ele não aparece tanto, né? Caso que tem poucos nomes, né? E todo aquele negócio. Mas coloca uma carta de volta. Só uma. Só a menininha do guarda-chuva. Deixa ela A1. Olha o que eu tô falando. A1. Você já vai ver a tragédia acontecendo. Porque o Tiara vai ter 3 nomes pra procurar agora. Entendeu? Porque assim, o Tiara é um ótimo deck, né? Hoje ele tá irritado. Mas se vocês verem o histórico, o Tiara Mentes no TCG está poupando torneios. E ele liberou algumas
coisas dele lá na banlist e ele tá poupando torneios, tá ganhando torneios no TCG. E o Kashira, ele tá lá meio subindo, meio descendo, agora o Heisen foi banido e tudo. Mas isso para acontecer no Master Duel, eu acho que vai ser muito demorado. Acho que vai ser muito demorado pro Heisen ser banido. O Kashira tem que ser muito suportável para ele ser banido. Eu acho que isso vai ser muito difícil acontecer. Vai demorar muito tempo mesmo. Outro ponto que a gente pode falar aqui é o metagame desfavorável. A Kashira veio no metagame muito desfavorável. Primeiro que a gente tá no metagame, hoje a gente temos cartas que não tomam alvo, que não saem por batalha, que são imunes a efeito de cartas do seu oponente, como o Noir, como o Borderland, né, que são cartas muito poderosas, né? Então, isso complica demais o Kashira. Por quê? O Kashira pode tomar um Kaiju, pode tomar um Abismo, ele pode tomar um confronto justo. Então cartas como essas, com esse metagame, complica demais o Kashira. Demais. Quando você imagina, você monta um campo, que eu comecei, como eu falei pra vocês, com a combo linear, né? Você passa com Raida e 2 Shangri-La e o campo. O cara vai lá e traz uma bola de Ra, pá, a esfera de Ra, né? Ou coloca um Lava Golem, ou coloca a Kurikara, eu acho que é Kurikara o nome do bicho. E acabou os combos, cara. Vai fazer o que ali? Porque as cartas do Kashira não flutuam, né? Elas caem no cemitério e acabou. Aí o cara vai lá, comba, e você fica olhando. É tipo isso, dá um buraco negro, né? Falando cartas básicas, né? Buraco negro. Ou coisas mais simples, né? Você pode colocar os Zeus no campo, você tá um deck de Zodíaco, coloca os Zeus, bate, pá, limpou o campo também. São cartas simples. São coisas simples assim que a gente vê que são bem complicadas, né, de a gente se controlar. Então esse metagame, ele é bem desfavorável. E isso vai continuar, porque o Pearl tomou hit, mas não foi um hit tão legal. A gente tem o Dragon Link ainda rodando. A gente vai ter coisas novas no próximo pack, que vai precisar de sair de Kaiju. Então é bem complicado. Então o Kashira tá no metagame muito desfavorável pra ele. E eu nem falo de força bruta, porque o Kashira ele tem uma força bruta muito da hora. Mas você tem duas escolhas. Você pode fazer um Kashira de segundo turno também. Tem muitos players de Kashira que jogam no segundo turno. Mas aí é meio complicado isso aí. E como eu falei, o metagame tá muito desfavorável, porque tem muita gente jogando cartas que quebram boards, então é bem complicado pro Kashira esse ponto. Então esse meta atual do Kashira é muito ruim. O Kashira, se ele viesse na era Tiara, eu acho que ele seria muito mais poderoso, mas seria muito mais poderoso. Primeiro porque o Tiara tava invicto ali, o Tiara tava muito forte, ele tava muito opressivo, e o Kashira ia ser uma carta de front dele, não ia ser Exo Sister, ia ser o Kashira. Então eu acho que, eu entendo o medo da Konami. A Konami não queria deixar os dois decks que, entre aspas, são os mais poderosos no mesmo metagame, né? Mas demorou muito pra ter o Kashira, e o Kashira veio com uns decks que são muito fortes, como o Pearl. O Pearl é muito ridículo de forte. O Pearl, ele tem uma versatilidade muito ampla, ele tem um leque muito amplo de deck, de cartas. Então é um deck, um metagame que favoreceu muito o Kashira. E isso, infelizmente, fez ele cair em desuso. Antes de ir pro último tópico, galera, sempre lembrando, se você tem interesse de desenhar seu personagem favorito, eu deixarei o primeiro link na descrição do Desenhando Animes. E também deixarei um link fixado nos comentários aí pra vocês. Confere lá. Vamos lá, para finalizar esse vídeo, vamos falar do ponto que mais de outros jogadores, que foi a consistência. A consistência do deck é assim. O deck brinca forte. É tipo o Virtual World, ele brinca com força, não brinca em serviço, ele brinca com força. Ainda mais tem coisa esquisita que a gente tem que rodar com o deck, né? Porque não tem terraform e todas essas coisas. Então a consistência dele é muito ruim. O Kashira tem uma consistência bem ruim. Você, como eu falei, aquele ponto, o cara coloca o unicórnio, que é um combo básico, e aí você não tem mais nenhuma carta na sua mão, não tem o nascimento, ou
Ou pior, vou dar um exemplo pior. Você coloca aquele carrinho planetário, o carrinho planetário dá efeito, sai do campo, o cara não dá nada no carrinho. Você traz a mágica de campo, você coloca a mágica de campo e o cara da Ashe dá a mágica de campo. Ou dá uma OG, tanto faz, tá? Uma mágica de campo. E você não tem nada que dá um extend, aí complica. Porque vou imaginar uma mão básica que a gente pode imaginar aqui do Kashtira. Vamos lá, imagine comigo. O C-Max, a gente pega o C-Max, a gente começou em primeiro. Então a gente tá com o C-Max na mão, Fenrir, a gente tá com um carrinho planetário, uma Ashe e um TTT. Ó, parece uma mão legal, né? Aí você coloca o carrinho planetário, já são 4 cards na sua mão. Aí você vai pegar o card, vai colocar lá, e aí você tem só o Fenrir pra entrar. Só o Fenrir, você não consegue mais fazer nada. Porque o TTT e a Ashe e o C-Max não vai fazer nada pra você. Aí você coloca o Fenrir. Pá, coloquei o Fenrir. Quem você vai pegar com o Fenrir? Eis a questão. Ah, Dago, eu pego o Skrull, porque o Skrull vai banir uma carta Kashtira. Mas qual carta Kashtira você vai banir? Porque você não jogou nada no campo, não tem nada no cemitério, não tem nada na sua mão. Vai pegar o Heart. O Heart não pode entrar, você já deu o normal sumo do carrinho. Entendeu? Aí se desce com o Fenrir na mesa. Acabou. É esse seu combo. Entendeu? Aí acabou, porque você não tem mais nada pra fazer. Porque o Fenrir vai trazer uma carta, o cara pode até deixar você trazer a carta, né? Tanto faz pra ele, faz a carta e pronto, acabou. Não tem mais nada pra fazer. Tá, Drago? Eu posso colocar o Heart entra com especial, bane uma carta e passo com o Shangri-La. Passando com o Shangri-La, vem o traço o Fenrir e o Fenrir vai e traz o unicórnio ele junto, né? Tem esse combo que você pode fazer, né? Você pode fazer, jogar a carta, aí traz a carta, um combo que você podia fazer é trazer o Heart vem, Heart bane a armadilha vai, traz uma carta, traz uma carta do... também não daria, porque aí você teria que fazer o Shangri-La, aí seria complicado também, não teria um jeito, você ia passar com o Shangri-La, e o Shangri-La daria efeito, e você traria o Fenrir, né? Aí é o problema, se o outro cara tiver uma carta Kashtira, isso pode ser qualquer deck, tem o Fenrir, desceu o Fenrir, fez o Heart, porque você deu o efeito do Shangri-La, faz o Heart, bate, faz Zeus e limpa o seu campo, você tá ferrado também. Então é complicado essa consistência do deck. Então o deck não é tão consistente como a gente gostaria de ser. E eu volto ao ponto dos hits, não tem nada a ver com hits. Porque vocês percebam, é o Fenrir. Tá, se você tem o Terraform, vamos imaginar aí, você tem o Terraform, colocou o Terraform, cara deu Ashe na Terraform, beleza, você tem o Unicórnio, dá efeito do Unicórnio, dá Impermanent, acabou. Aí você fala, Drago, mas aí poderia ter o pote da prosperidade, né? Que aí daria um boom no deck, né? Ia dar uma consistência melhor. Mas quantos decks iam usar o pote da prosperidade? Poderia usar um deles. Poderia usar o pote da prosperidade. Um outro deck poderia usar o Dragon Maid. O Dragon Maid tá fora da nossa cogitação. Poderia usar também. Então, o Vanish poderia usar também o pote da prosperidade. Então, tem eles decks que usam o pote da prosperidade. Não é o Kashtira que usa. Entende? Esse eu quero falar pra vocês. Eu quero falar assim, hit relevância da engine do deck. Fala assim, pô, essa carta é do arquétipo e tá banida. Tá limitada a 1. E ela é muito importante. Uma coisa vamos colocar no hit relevante. A Teose. A Teose A1. É pesado a Teose A1. Mas não quer dizer que isso poderia matar o deck. A consistência do deck porque os suportes que rodam em volta do Kashtira estão limitados ou banidos. Então o Kashtira, como deck, ele não consegue se sustentar na sua consistência. Ele precisa de suportes em volta, entende? Então isso que complica a consistência do deck do Kashtira. Diferente de outros decks, como o Hunnick, né? O Hunnick não tem nada que em volta dele ele consegue fazer. A gente tem o Sprite, tem o Tiara, então tem tudo isso. Então a consistência do deck fez o Kashtira perder um pouco o espaço dele no metagame. Isso é bem triste porque eu gosto do Kashtira. Triste que eu odeio o Kashtira, mas eu gosto dele. Deixa aí nos comentários, galera, se vocês gostam de jogar com Kashtira, se vocês acham que foi válido nos pontos que eu falei aqui, né? Se vocês concordam, tem algum outro ponto que vocês podem falar aqui, né? Lembrando que eu comentei sobre o Kashtira puro, mas você pode falar Kashtira com Punk, Kashtira Tiara, que também aumenta um pouco a consistência, mas também bica com uma força assim, ó, linda, né? E eu vejo vocês no próximo episódio, no próximo vídeo, galera. Fui.